Boa noite a todos, amigos e amigas que nos acompanham na realização do Evangelho semanalmente, aqui na página Cefif Espírita do Facebook, onde compartilhamos as nossas reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero lembrar aqueles que porventura tenham se esquecido, de colocar o copo com água, a jarra com água, para poder ser fluidificada por parte da espiritualidade nestes instantes, e que com certeza vai trazer nestes fluidos tudo aquilo que cada um de nós necessita nestes momentos. Vamos começar então pela nossa prece, onde eu vou pedir que cada um de vocês que nos assistem neste momento, que possam elevar o pensamento a Deus, pedindo a este Pai que é todo misericórdia, amor, bondade, e a Jesus, Mestre querido, companheiro de tantas reencarnações, que possam nestes momentos envolver carinhosamente a cada um de nós, que sintonizamos os planos elevados da vida, que abrimos a nossa consciência e os nossos corações, a fim de recebermos os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que este aprendizado, Senhor, possa ser transformador em nossa existência, nos trazendo os subsídios de que nós necessitamos, a fim de realizar as mudanças que precisamos fazer em nós mesmos. Que possa, Senhor, todos nós irmanados no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, envolver também a todos os irmãos da humanidade terrena nos dois planos da vida, a fim de que compartilhem conosco destas vibrações de que somos agraciados nesta noite. Senhor Jesus, esteja conosco. Que assim seja. A lição do Evangelho desta noite está no capítulo 11, que tem por título Amar ao próximo como a si mesmo. E confesso para vocês que eu particularmente tenho uma predileção especial por este capítulo e pelo ensinamento que ele me traz, me proporciona, e que eu gostaria, o ensinamento e o aprendizado que ele me proporciona, e que eu gostaria de estar compartilhando com vocês na noite de hoje. No primeiro subtítulo nós temos o maior mandamento. E dentro deste subtítulo, no primeiro item, nós temos a mensagem de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. E é o apóstolo Mateus que nos traz aqui a palavra de Jesus, onde diz o seguinte: os fariseus, sabendo que ele tinha calado a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, lhe fez esta questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Perguntou o fariseu. Jesus respondeu: amareis ao Senhor vosso Deus de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Então vejam, amar ao próximo, aliás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos esta passagem lá no capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. E temos também esta passagem no capítulo
15, fora da caridade não há salvação. Vejam que em 3 pontos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esta passagem. E não é sem uma razão que a espiritualidade vai colocar 3 vezes o mesmo ensinamento para a gente. Talvez porque nós, espíritos aqui reencarnados, necessitamos compreender a extensão do que Jesus colocou para a gente há 2000 anos atrás. Então, será que eu compreendo realmente o significado deste amar a Deus, de amar ao próximo e de amar a mim mesmo? Para vocês terem uma noção da importância disto na vida do espírito, a Silvia, minha esposa, e eu, alguns anos atrás, fizemos um trabalho junto de um grupo de menores infratores numa instituição aqui da nossa cidade de Sorocaba. E nós trabalhamos exclusivamente este item com aqueles jovens, uma vez por semana, algo em torno de 40 minutos, 50 minutos de cada vez, durante 4 a 5 meses. Então vejam, somente estes 2 mandamentos, eles nos proporcionaram as condições de nós realizarmos este trabalho com aqueles jovens, o que foi muito gratificante para a gente. Mas, voltando aqui ao ensinamento de Jesus, quando ele sugere para mim que eu preciso amar a Deus, eu sou sincero a dizer para vocês que, particularmente, eu tenho ainda dificuldades de ter uma compreensão mais clara, mais precisa do que é amar a Deus. Eu ainda sou muito racional, não é? Eu ainda gosto de ver, de ouvir, de pegar. Deus, para mim, é um ser abstrato. Sei que, não é, sou banhado pelas vibrações amorosas dele, por tudo que eu aprendi dentro da doutrina espírita. Mas o fato de não ser material me causa bastante dificuldade de pensar em como amar este Deus. Amar os pais, amar a esposa, o esposo, os filhos, os netos, os irmãos, os amigos, para mim é uma facilidade muito maior. Deus fica mais difícil. Então, para que eu pudesse estar entendendo este ensinamento, eu preferi, como a gente diz, não é, esquartejar o Jack. Não é? Eu procurei, não é, dividir em partes para que eu pudesse, então, me apropriar daquilo que para mim é mais fácil no estágio de evolução em que me encontro, no grau de compreensão que eu tenho hoje em dia, não é, com as limitações que eu trago, com as construções que eu já tenho. Então, se para mim ainda é difícil de ficar construindo este amor a Deus, eu deixei ele no escaninho, vamos ver, lá na frente, quem sabe eu consigo, não é, olhar melhor para isso e me esforçar mais para realizar este trabalho. Fui então para o 2º mandamento, não é? Amar ao próximo como a mim mesmo. Não é? Então vejam, amar ao próximo. E aí, efetivamente, já me traz mais facilidades, né? Porque o próximo está aqui. Não é? Como eu disse, eu posso vê-lo, né? Eu posso pegá-lo, né? Posso abraçá-lo. Tudo bem que nesta época de coronavírus, né? O abraço é só virtual. Eu aqui e vocês aí, não é isso? Mas, né, a gente pode permutar, né, as nossas energias aqui com muito mais facilidade. Então, né, eu tenho no meu próximo amigos, mas eu também tenho inimigos. Não sei se é o caso de vocês, não é? Mas
fazendo uma análise, uma apreciação da minha existência, eu vi que trouxe alguns irmãos com quem, aliás, eu convivo ou convivi nesta reencarnação com alguns irmãos de jornada com os quais eu não tinha construções de afinidade, de afeição, de amorosidade. Que foi bastante conflituosa a minha existência com a deles. Não é? E sobre isso eu debruço um certo tempo da minha existência, porque é muito forte na minha intimidade o ensinamento de Jesus, quando diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. E aí notei que eu tenho realmente mais facilidade para amar, não é, os familiares, amar os entes queridos, amar os amigos. E aí, quando chega com estas pessoas com quem eu tenho dificuldade, aí a coisa pega. Com algumas pessoas, eu construí a própria dificuldade aqui durante a nossa existência. E durante, não é, a nossa convivência, com o esclarecimento que eu tenho e que a doutrina espírita me proporciona, eu já consegui desenvolver os esforços a fim de que, não é, eu buscasse a aproximação com estas pessoas e efetivamente no decorrer do tempo, com algumas delas eu consegui demolir aquela barreira na nossa convivência que eu mesmo tinha construído, pela besteira que eu fiz ou que eu falei, não é? E que deixou ela, não é, chateada, deixou-a magoada. Mas tem pessoas, não é, que ainda hoje eu não consegui solucionar o problema. Não é? Por isso, de vez em quando nas minhas preces, eu peço a Deus que, se for permitido, que a gente tenha ainda a oportunidade de voltar a convivermos juntos novamente, né, para que eu possa focar, né, todos os meus esforços na realização deste trabalho de construção de uma relação diferente. Mas não é tarefa fácil. Então, amar aos amigos é um pouco mais fácil, né? Aos familiares, aos entes queridos, amar aos inimigos, já é uma tarefa um pouco mais difícil, em alguns casos, dependendo do problema que a gente traz, não é? Às vezes é muito difícil. Então, por conta disso, eu peguei esta parte do segundo mandamento, não é? E coloquei também no escaninho, não é? Porque, não é, eu vou precisar resolver ela num outro momento, num tempo futuro, dependendo das oportunidades que Deus, não é, me proporcionar pela frente. Independente disso, muitas vezes nas minhas orações, não é, eu peço perdão àquelas pessoas com quem eu sei que não tenho este bom relacionamento, sim, para que pelo menos com isso eu possa minimizar, né, essa zona de atrito, essa zona vibratória de conflito, de atrito, que eu criei com esta outra pessoa, ou que já trouxemos de alguma outra reencarnação. Então, é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. Aí eu fui para a segunda metade, então, deste ensinamento, né? Primeira parte, lembrando, amar a Deus, eu logo de cara já coloquei no escaninho, pela minha própria dificuldade de compreensão desta dimensão do que é amar a este Pai. Sinto constantemente a presença dele ao meu redor. Então a limitação sou eu que tenho, não é, em relação a ele. E o segundo, amar ao próximo. Mais facilidade em algumas circunstâncias, mais dificuldade em outras circunstâncias. Então achei, na minha ingenuidade, não é, que talvez não seja a de vocês, mas achei que, não é, amar a mim mesmo eu ia tirar de letra. Não é? Eu via fazer isso, mas olha, com uma facilidade muito grande.
E o Evangelho, ele nos sugere, gente, que nós nos debrucemos para perceber nas entrelinhas dele aquilo que Jesus quis trazer de ensinamento para que nós pudéssemos nos melhorar. Então, amar a mim mesmo. E aí eu fui tentar identificar, né, como é que eu posso saber se eu amo a mim mesmo? Né? Então, eu gosto de mim? Né? É muito fácil falar para vocês, lógico, eu gosto de mim. Agora, será que eu consigo demonstrar que eu gosto efetivamente de mim? Então eu fui olhar, né, em que aspectos que eu preciso me analisar para poder ver este, né, gosto efetivamente de mim. Bom, eu fui olhar primeiro o aspecto físico, não é? Porque são dois aspectos que eu preciso analisar: o físico e o emocional, logicamente. Né? Então, dentro deste aspecto físico, né, eu relacionei. Né? Eu gosto de mim, se eu gosto de mim, eu cuido de mim. Né? Porque se eu não cuidar de mim, então, consequentemente, né, eu vou estar demonstrando que não gosto de mim. Primeiro aspecto, da higiene. Né? Eu cuido da minha higiene, do meu asseio corporal. Né? Eu tomo banho, né, quantas vezes forem necessárias por dia. Né? Eu escovo os dentinhos após as refeições, quando eu levanto, antes de dormir, não é isso? Eu passo os creminhos que eu preciso passar, que normalmente hidratam a pele e mostram os cuidados, passo o protetor solar, eu que sou aqui desprovido, né, de cobertura capilar, né, talvez não seja o caso de vocês, mas preciso passar o protetor solar, não é isso? Eu uso roupas que são confortáveis aqui. Então vejam, não é? Cuido e identifiquei que dentro dos cuidados que são possíveis, eu faço a minha higiene pessoal, dentro daquilo que eu entendo, daquilo que eu aprendi que é necessário. Não é? Algumas vezes dentro da educação no lar e outras vezes que até o médico ou o dentista que me ensinou. Em caso eu aprendi a escovar os dentes de um jeito, o dentista ensinou, né, a escovação de outra forma. Vejam só, aí passei pela higiene, passei, né, pelo estágio da higiene corporal e fui, né, para o da alimentação. E aí descobri que a coisa já não é exatamente bem assim como eu imaginava. Sim? Por quê? Não é? Eu me alimento, uma coisa é eu me alimentar, e eu me alimento. Café da manhã, almoço, janta, ou lanchinho, eu não janto, né? Eu tomo um lanche à noite. Sim? Às vezes, uma merenda, um lanchinho à tarde, afinal, ninguém é de ferro. E nesse período, não é, de, como é que a gente fala, afastamento social, aí que eu tomo mais cafezinho, né, um cafezinho mais rico, às 5 da tarde, né, no horário inglês do chá das 5. Mas será que eu questiono comigo se a alimentação, né, que eu tenho, ela é saudável? Então, aí eu preciso me debruçar um pouquinho mais para conhecer de nutrição, né? Quais são as vitaminas, quais são as proteínas, quais são as gorduras, quais são os sais minerais, né, que eu ingiro, qual é a quantidade de carboidrato diário que eu ingiro, e se eu estou me alimentando corretamente, de acordo, né, com algumas regras nutricionais. Porque pode ser que eu ingira mais carboidratos do que eu necessito. Se eu tiver alguma limitação, como por exemplo, quem tem o diabetes, não é, precisa controlar os açúcares e os carboidratos. E eu tenho, se eu tiver diabetes, eu tenho a disciplina de consumir somente aquilo que eu posso, ou somente a quantidade que eu posso. Então vejam que aí já traz algumas limitações.
Será que eu exagero na quantidade de frituras? Será que eu exagero na quantidade de doces? Será que a minha refeição não tem efetivamente todos os nutrientes? Porque se eu não procurar me informar sobre os aspectos nutricionais que envolvem a alimentação, pode ser que eu nem saiba se a minha alimentação é adequada. E eu, particularmente, identifiquei em algum momento da minha existência que parte da minha alimentação efetivamente não era a mais saudável, a mais adequada, e precisei então corrigir, né, as escolhas que eu vinha fazendo até então. E aí, hoje, eu posso dizer que, pelo menos, né, razoavelmente, a minha alimentação é saudável. Né, verduras, legumes, né, frutas e vai por aí afora. Mas depois, eu tenho que analisar o aspecto da saúde. Não é? Dentro deste amar ao próximo como a mim mesmo e demonstrar que eu gosto de mim mesmo, eu preciso olhar se eu cuido efetivamente da minha saúde. Então, não é? Eu já estou na melhor idade, não é isto? Então, na condição, não é, de idoso, eu faço o meu check-up médico periodicamente, eu vou ao urologista, ao cardiologista anualmente, não é? Eu faço a avaliação da próstata como precisa, não é? Se eu já tenho remédios de uso continuado, não é? Eu tomo a medicação segundo a prescrição dos médicos, não é? Será que eu não tomo nenhuma automedicação? Então veja que, não é, eu preciso olhar qual é o cuidado. Sim? Se é a mulher, não é, ela vai também fazer o check-up da mesma forma, vai fazer o seu, não é, exame de mama para verificar como é que estão as condições físicas. Preciso analisar se, de repente, eu, por rebeldia, não sigo a prescrição do médico. Ou eu não tomo a medicação na quantidade, nos horários prescritos, ou se eu, não é, por iniciativa própria, mudo a medicação, não é isso? Ou se eu vou procurar, não é, ver com os amigos que têm o mesmo tipo de doença, né, o mesmo tipo de patologia, não é, o que eles estão tomando de remédio, e de repente eu começo a me medicar da mesma forma, porque, não é, a ciência médica é de ordem divina e ela está aqui efetivamente para nos auxiliar. Então eu tenho que ver como é que eu me comporto e se eu efetivamente obedeço, não é, às prescrições dos médicos, dos terapeutas. Então, vejam que, não é, preciso olhar, não é, a minha saúde e se eu estou fazendo aquilo que eu preciso. Nós estamos num período, né, de afastamento social, onde uma boa parte da população, né, do país está ficando dentro de casa. Então nós não saímos, não nos deslocamos como a gente faz habitualmente. Né? O corpo físico ele precisa se exercitar. E eu estou fazendo os exercícios dentro de casa que eu preciso para manter esta máquina aqui funcionando, não é, com todas as engrenagens azeitadas, sem ter perigo de repente, a ferrugem, não é, fazer parar alguma coisa? Vejam que eu estou falando só do aspecto físico, não é, dos cuidados que a gente precisa ter. Mas nós não somos matéria. Muito pelo contrário. Não é? Nós somos ser espiritual. Ou seres espirituais. Eu sou um ser espiritual. Não é isso? E como tal, eu preciso me olhar para verificar se eu estou em equilíbrio. Eu preciso, então, partir
para aquele segundo campo, né? O primeiro deles era o físico e o segundo é o emocional. Eu já vi que no físico eu deixo a desejar em alguns pontos, e aí cada um de nós vai precisar identificar nestes aspectos físicos aquilo que não está fazendo de forma adequada para poder ter, não é, saúde física. Porque depois eu preciso olhar como é que estão as minhas emoções. Então eu preciso olhar para mim mesmo, não é? Como me sugere Santo Agostinho, nas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos, não é? Conhecimento de si mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim e procurar ver como é que eu estou trabalhando as minhas sensações, as minhas emoções, os meus desejos, as minhas paixões, os meus interesses, as minhas intenções quando eu faço as coisas. Porque se eu viver, não é, sensações que podem me desequilibrar, com o meu psiquismo, com as minhas vibrações desequilibradas, e se isto for frequente no meu dia ou no decorrer dos meus dias, então eu vou acabar causando um dano no meu perispírito, que consequentemente no decorrer do tempo vai se refletir numa patologia no meu corpo físico. Então vamos pegar um exemplo, não é? Vamos supor que eu sou uma pessoa explosiva, não é? Então, né, vamos supor que eu fosse assim, comigo bateu, levou. Falou daqui, não é? Recebeu de volta dali. Não é? Esta atitude, não é, faria com que, não é, eu me distanciasse, não é, de amigos espirituais de nível superior. Faria com que as pessoas com quem eu convivo tivessem dificuldade de se aproximar de mim e de fazer colocações. Não iam querer, não é, a minha convivência. Na hora em que a pessoa levou a pancada de volta, não é, ela vai se retrair, vai se afastar e sabe Deus o que ela vai pensar ao meu respeito. Não é? Então, nessa atmosfera que eu estou criando para mim, não é? Só, não é, dando pancada nos outros, assim, me envolvendo com espíritos de natureza inferior que gostam de dar pancada nos outros, e recebendo a reprovação vibratória mental das outras pessoas, não é? Olha, não é, como é que fica, não é, o meu campo vibratório, a minha atmosfera psíquica escura, pesada. Não é? Se, não é, por um acaso eu for uma pessoa que me magoa com muita facilidade, não é? Tal pessoa falou determinada coisa, eu não gostei, fiquei magoado. A outra pessoa falou alguma coisa, não é? Eu fiquei chateado. A outra pessoa falou alguma coisa, eu acho que ela não gosta de mim. Não é? Então, da mesma forma, assim, eu vou guardando isto na minha intimidade, não é? E vou guardando em termos, não é? É só a forma de falar, eu estou guardando, porque na realidade eu não exteriorizo, não é? Diferente do primeiro exemplo, né? Que a pessoa, não é, recebeu e ela já devolve. Neste segundo caso, eu armazeno, não é? Mas aquilo fica em ebulição na minha consciência e no meu coração. E esta ebulição na consciência e no coração, quando passa de alguns minutos, não é, começa efetivamente, não é, trazer de novo aquela atmosfera escura e pesada a me envolver, me conectando com espíritos que estão vibrando da mesma forma. E os meus pensamentos e os meus sentimentos, mesmo que eu não os manifeste, eles estão sendo direcionados para aquela outra pessoa. Então, está havendo uma troca constante disso. Não é? Estou fazendo mal para mim e fazendo mal para ela. Ciúmes, não é? Se eu sinto ciúmes em relação a alguma pessoa
ou a alguma coisa, da mesma forma, eu estou, não é, em permanente estado de alerta, não é, para ver, não é, o que a outra pessoa vai fazer, não é porque, não é, eu quero pegar ela no flagra, eu tenho certeza que eu vou pegar ela no flagrante. Não é? De quem é o problema? É meu. Sou eu que não tenho confiança nela, não tenho confiança em mim e não tenho confiança nela. Não é? E vou alimentar isto daqui, não é? E através deste alimento eu vou criar muitos momentos de conflito na minha relação com a outra pessoa. Então vejam que são situações onde a minha própria atitude, ao viver as sensações e as emoções de forma desequilibrada, não é? Eu vou estar, não é? Quando eu faço isto por muito tempo, gente, eu começo então a danificar determinados pontos do meu perispírito. As vibrações desequilibradas, não é? Que me envolvem, não é? O meu pensamento, o meu sentimento, não é? Fazem com que naqueles pontos em que eu tenho fragilidade, né, sejam marcados no meu perispírito. Não é? Eles começam a causar danos nas células perispirituais. E depois de algum tempo, não é, com o perispírito danificado, não é, com aquelas células doentes ali naquele pedacinho do meu organismo perispiritual, não é, dali a algum tempo, não é, como reflexo, não é, dessa patologia lá no perispírito, a doença aparece no corpo físico. Então, quando eu ajo assim como se eu, no caso em que eu não cuidar adequadamente da minha alimentação, não é, pelo fato de não conhecer quais são os nutrientes que são necessários, não é, para a minha subsistência, então, isto mostra que eu ainda não gosto de mim. Ou pelo menos que eu ainda não gosto de mim o quanto eu deveria gostar. Então vejam, aquela ideia que inicialmente eu tinha, que eu ia tirar de letra esta parte, não é, do ensinamento de Jesus, lembram-se? A primeira, amar a Deus, para mim é difícil. Amar ao próximo, algumas vezes é mais fácil, outras vezes é mais difícil. E que eu pensei que, né, amar a mim mesmo, eu ia fazer isso daí de olhos fechados, não é tarefa tão fácil também, e eu ainda não tenho feito tudo o que eu posso realizar nesse aspecto. Daí a importância do ensinamento de Jesus. Vigiai e orai. Porque eu preciso estar constantemente, 24 horas por dia, 365 dias e 6 horas por ano, durante toda a minha existência terrena, vigiando os meus pensamentos, vigiando os meus sentimentos, vigiando as minhas emoções, as minhas sensações, as minhas intenções, os meus interesses, para saber em que é que eu estou prejudicando a mim mesmo, aonde eu me desequilibro, quais são os meus calcanhares de Aquiles, quais são as minhas fragilidades, para que eu possa então estabelecer um plano de ação e começar a tentar virar essa mesa. Buscar me fortalecer através da oração, através da leitura, do aprendizado que o próprio Evangelho me oferece, que as outras obras da doutrina espírita me oferecem. Vou buscar ajuda, não é, na fluidoterapia, no passe. Se for o caso, vou passar pelo atendimento fraterno. Se está muito difícil, vou buscar ajuda terapeuta, não é? Os psicólogos estão aí, os terapeutas estão aí para ajudar a gente a vencer as nossas limitações, os nossos medos, as nossas dificuldades. Então, muitas vezes eu consigo vencer isso sozinho. Outras vezes eu preciso buscar ajuda profissional. Vou buscar ajuda na casa espírita, vou buscar ajuda terapêutica profissional para poder, então, me reequilibrar, me conhecer adequadamente e poder, então, vencer a mim mesmo. Mostrar para mim que eu
a cada dia que passa, a cada semana que passa, eu conheço mais de mim mesmo, eu conheço mais das minhas necessidades, e então eu posso trabalhar no sentido de fortalecer a minha vontade e ir em busca de vencer estas dificuldades que eu trago. Eu só vou conseguir amar efetivamente ao próximo quando eu tiver a certeza que gosto de mim. Eu não posso dar a nenhum de vocês que me veem nesse instante aquilo que eu não tenho. E preciso ter consciência disso. Eu só posso dar para o outro daquilo que eu já possuo. Então, preciso aprender a cuidar do corpo físico, preciso aprender a cuidar da saúde, preciso aprender a cuidar das minhas emoções. Veja, tudo isso dentro do contexto que nós temos hoje, não é? Com a pandemia ainda crescendo no nosso país e em alguns outros aqui do planeta terreno, onde nós ficamos mais tempo reclusos dentro do lar, onde nos é solicitado pela ciência para que nós fiquemos, não é, mais junto da família, onde nós temos a oportunidade de maior tempo de convivência, onde nós pudemos vivenciar a oportunidade de desacelerar no ritmo de vida que nós vínhamos vivendo até estes momentos. E precisamos, então, extrair desta experiência o aprendizado necessário, né, para o nosso próprio benefício. O que eu posso fazer durante este tempo de reclusão, não é isto? Tempo de afastamento social, e que eu vou aprender, então, a gostar mais de mim mesmo, a amar-me efetivamente sem nenhuma pecha de narcisismo, não é? Para que eu possa, então, não é? Amar ao meu próximo. Porque mesmo ainda não tendo, não é? Aqueles recursos todos, como eu falo para vocês desde o começo, para amar a Deus, eu também tenho a certeza que a cada momento da minha existência em que eu consigo mostrar para mim mesmo que eu gosto de mim e que procuro preservar-me física e emocionalmente, e com isso eu vou dar o exemplo àqueles que comigo convivem, ao agir desta forma, eu estarei demonstrando a Deus que, pelo menos um tantinho assim, quem sabe eu estou começando a aprender a amá-lo. Já que Jesus disse para nós, não é, que o que queres que fizestes a um destes pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Então, com toda certeza, aquilo que eu fizer por mim, aquilo que eu fizer pelo meu semelhante, é para Deus que eu estarei fazendo. Pensem nisso. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Assim nós encerramos, amigos e amigas, o Evangelho desta noite. Que nós possamos, então, fecharmos os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sentindo que nestes momentos Jesus abraça carinhosamente a cada um de nós nestes instantes. Que a espiritualidade deposita na água que colocamos sobre a mesa as energias de que necessitamos a fim de nos fortalecer.
que estes bondosos amigos espirituais derramam sobre todos nós energias que nos fortaleçam espiritual e fisicamente, a fim de podermos vencer os desafios que a vida nos apresenta a cada novo dia. E que possamos então movimentar dos nossos corações o sentimento mais puro e mais nobre que já dispomos em nossa intimidade, a fim de depositarmos estas vibrações nas mãos de Jesus. Fazendo um pedido ao Mestre para que ele possa reuni-las a de tantos outros irmãos na humanidade terrena que nestes momentos estão reunidos em nome do bem maior, independente do rótulo religioso a que pertençam, e que estas vibrações possam ser então transformadas em bálsamo, a fim de serem levadas a todos os irmãos da humanidade terrena, encarnados e desencarnados, que se encontram necessitados do corpo ou do espírito, a fim de que eles possam recebê-las e sentir nestas vibrações o carinho e o amor que o mundo espiritual lhes transmite nesse instante como mensageiros de Jesus. Que possam, Senhor, todos estes companheiros da humanidade terrena que vivenciam estas dificuldades serem fortalecidos na sua esperança, na sua coragem, na sua vontade e na sua fé. Que possam ter a serenidade na sua intimidade, que lhes possibilite superarem as dificuldades que são passageiras. E àqueles irmãos que têm retornado em número elevado ao mundo espiritual, que possam, assistidos e sustentados pelos amigos da espiritualidade, aguardarem o momento do seu esclarecimento pelos mensageiros espirituais, mas que possam se sentir acolhidos e amparados, até que equilibrados possam também serem trabalhadores no mundo espiritual. Apesar das dificuldades neste momento, Senhor, nós sabemos que Deus tem planos maiores para a humanidade terrena, que Jesus continua no comando de todas as ações nos dois planos da vida que acontecem neste momento e que conduzem os passos da humanidade terrena. Que possamos fortalecer em nós a confiança nos desígnios de Deus e cada um, no seu pequenino espaço, possa dar a sua parcela de contribuição para que possamos viver melhor no planeta Terra. Senhor Jesus, seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
Bondosos amigos e amigas, nós, da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, agradecemos a companhia de todos vocês nestes momentos. Que possamos mais vezes estar compartilhando do Evangelho de Jesus e que Ele possa nos auxiliar a sermos efetivamente mais humanos e mais fraternos. Que tenham todos um excelente final de semana. A paz de Jesus seja em nossos corações. Muito obrigado.